Eu estou bem, com saudades de você. Pois é, quanto tempo, depois de um ano iniciando novamente a rodada de lives, né? Estou falando enquanto diretora de qualidade, da qualidade, porque você não parou nunca, parabéns pelo trabalho, Obrigada, querida, obrigada. dando suporte a todos os serviços notariais e registrais brasileiros, né? Na questão da gestão, da organização. Verdade, verdade. E sabes que eu estava fazendo uma retrospectiva aqui e fiquei encontrando nossos materiais de um ano atrás, porque o Facebook fica nos trazendo as memórias, né? E o quanto a gente fez durante esse um ano de trabalho, né? Foi É, lindo, foi um movimento muito bonito, onde os cartórios conseguiram fazer uma movimentação positiva, né? Várias instituições participaram do processo, também contribuíram para esse novo olhar, desse novo jeito de trabalhar dos cartórios, né? De uma forma mais online, mais virtual, mas atendendo a necessidade da sociedade. E eu fiquei encantada, assim, que muitos movimentos iniciaram lá com o nosso primeiro movimento, né? Nós duas. é verdade, acho que de certa maneira a gente contribuiu realmente com esse despertar, né, de continuar no desafio, né, foi um momento inicial muito impactante e sem dúvida que a gente produziu naquele período fortaleceu, serviu de estímulo, né, inspirou e incentivou muitos colegas nossos, né. E esse material, Denise, ele está todo disponível também no site do PQTA, né? No site da Noreg, na parte que trata sobre qualidade, porque é um material muito bom, e não obstante a gente estar em outro ano, ele continua muito atual e serve para se agir nesse ano também, né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que de repente não conhecem, pode ter acesso também no site do PQTA, tá? E também saiu a revista, né? Da Noreg, agora essa semana, né? Que o feriado foi ontem, parece que é a semana passada. Mas com a reportagem assim, desse movimento digital dos cartórios, né? E trazendo aquela nossa história inicial lá. Fiquei muito feliz de estar nessa revista. Muito obrigada. Eu que agradeço, e a revista também fica disponível de forma eletrônica, né? A versão eletrônica, no site tanto da Noreg Brasil quanto da Noreg São Paulo. Tá? Se alguém estiver nos ouvindo aí, puder compartilhar o link da revista, será bem útil assim para as pessoas poderem acessar e conhecer a história. Tem matérias lindas lá dentro, muito importantes. E agora temos uma nova versão da 1906, Temos. depois de um ano de trabalho também, né? É, eu acho que mais de um ano de Mais trabalho, né? um. Para a Moreg, para a Diretoria da Qualidade, a gente já está há mais tempo nisso, porque nós tivemos toda a parte inicial de tratativas com a BNT, de maneira que eles pudessem reabrir, quer dizer, abrir o comitê gestor, né, da NBR 15906 para a revisão, né? Então, a gente teve algumas reuniões iniciais, alguns contatos iniciais há mais de 2 anos, e tudo se encaminhou de uma forma muito tranquila, né? Porque nós obtivemos a participação nessa comissão especial que foi criada, então, a partir da reabertura do comitê, nós obtivemos a participação dos consultores, enfim, de vocês, de auditores, de notários, registradores, empresas de fornecedoras de softwares ou de serviços para cartórios, né? Então, grupos jurídicos, enfim, a gente teve a participação da FSER também, que é a parceira da Noreg nas auditorias, né, do PQTA. E se criaram dois grupos de estudo, então, nessa comissão especial subdividiu em dois grupos de estudos. Um para tratar sobre as questões
próprias da gestão de cartório, do contexto cartório, né? E outro para tratar de tudo que nós temos tudo não, né? Para tratar de algumas questões internacionais, requisitos internacionais de qualidade, de gestão de qualidade, a gente trouxe da ISO 9001. Nós trabalhamos também com a norma de responsabilidade socioambiental, com a norma de gestão de riscos, continuidade do negócio, compliance, enfim, segurança ocupacional, né? E a segurança no trabalho. Então, a norma ficou bastante completa agora, ela própria, né? Sem a necessidade de ir para outros contextos. Isso é muito interessante porque vai contribuir para que aqueles cartórios que têm interesse na certificação terem uma gestão mais solidificada, porque agora a versão 2021 ela ficou muito próxima da ISO 2015. Então, vai ter que fazer auditorias internas, registrar não conformidades, fazer o tratamento dessa não conformidade. Então, vai ajudar no dia a dia do cartório, realmente, para eles terem essa movimentação da melhoria contínua, coisa que não tinha na versão anterior, né? Então, ela vai ter mais fluidez. Tanto que nós buscávamos constantemente, né, a ISO 9001, a 15906, também para certificação, além da 15906, não, a 14.000, né, de responsabilidade socioambiental, para a certificação junto a algum organismo creditado, né, credenciado. E agora eu acho que isso também torna a coisa um pouco mais econômica, né? Porque porque daí uma única certificação ela traz uma potência maior, né? E às vezes os titulares não têm recursos para fazer investimentos individuais em cada uma dessas normas. E assim ele já atende um requisito que é muito solidificado. Eu gostei muito dessa nova versão, sabe? Porque eu achava muita falha na versão anterior nas questões de medições dos indicadores, das comprovações, né? E agora essa não, ela ajuda que o titular faça um movimento para melhoria contínua. E isso vai gerar um resultado fantástico para ele. A gente teve uma certificação em si, né? Mas pelo dia a dia dele no cartório. Então, a gente teve uma ampliação dos eixos ali, dos focos, né, na norma. Hoje nós temos liderança, né? Liderança, melhora contínua, redução de custos, né? Tudo isso, tudo que está na norma permite que a gente chegue a uma redução de custos, inclusive, não só pela questão da norma, mas pela forma de gerir, de gerenciar todos os indicadores, né? Extrair e gerenciar esses indicadores. Também não adianta nada você ter um monte de indicadores, não tratá-los e não agir para que a situação seja revertida ou aperfeiçoada, né? Exatamente. Por isso que eu digo, né, a melhoria contínua do processo, porque ele vai, obrigatoriamente, para ele atender a norma, ele vai ter que fazer esse movimento da análise. E isso vai ajudar a mudar a cultura, né, organizacional, que eu acho que é o ponto fundamental, assim, a alteração de cultura. E a gente está trabalhando muito lá no projeto do Prazo Zero, né, a respeito disso, assim, da melhoria do prazo, alinhamento dos processos, mas a cultura é o fundamental. Se não existir essa mudança de cultura e daí o titular enxergar isso e passar essas informações para suas equipes, não adianta só ter um registro da informação, né? Ela precisa ser utilizada pelas pessoas e as pessoas perceberem o ganho disso. Então, isso mexe na cultura. Eu gosto muito dessa parte. E assim, o que a gente se espera? O ideal é sempre que uma organização, que um cartório, ele já tenha aquilo tão disseminado, tão inserido no seu contexto, que ele nem sinta, que as pessoas que estão trabalhando nem sintam
que elas estão envolvidas no atendimento de uma norma técnica, né? Porque a gente vai automatizando e os ganhos são tantos que você percebe que você não sabe nem como que se trabalhava antes de ter aquilo tudo, né? Verdade. Inclusive, nós temos um cliente que já está em processo de certificação na nova versão. Ele passou Hum, 2 dias de auditoria semana passada e vai ter mais um dia agora. E vai ser o primeiro cartório a certificar na versão pois nova, é, né? se fosse o meu, né? Mas eu acho que a gente está nesse processo também, né? Eu estou com uma unidade que eu gerencio, também nessa fase final, dentro da 15906, 2021. Mas o que importa não é quem seja o primeiro, o que importa é Não, que ela já está sendo disseminada e aplicada, e realmente é uma norma que permite que todo e qualquer cartório participe. Aliás, o objetivo da norma é justamente isso, né? Que ela seja implantada por todos os serviços notariais e registrais, né? Do e país. Importa. eu trago isso mais no sentido de que nessa linha que as pessoas nem sentem que é uma norma nova, né? Porque o processo está tão ajustado que é só apenas uma auditoria de certificação, né? Porque a norma foi lançada em fevereiro e eles estão já em processo de certificação há 2 meses, né? Após isso. Então, foi apenas um ajuste de alguns requisitos ali para já implementar, porque eles também estão no caminho da ISO 9001. Então, para quem Hoje, está trabalhando já nesse processo, não sente. Agora, quem ainda não iniciou auditorias internas, formação de auditores internos, precisa iniciar logo. é. Então, a gente tem, são 6 focos, né, na nova norma, e é justamente isso que precisa ser feito, ajustar, como você está falando, a esses 6 focos atuais, né? Agora a gente tem liderança, Isso. planejamento estratégico e gestão de resultados, foco nas partes interessadas, foco na equipe dos profissionais, gestão dos processos de prestação de serviço e gestão socioambiental, né? Então, Sim. são seis requisitos, 6 objetivos, 6 eixos que devem ser disseminados dentro da organização, entre vários outros requisitos, pré-requisitos, né? A norma, a 15.906, na verdade, é de 2010. Ela passou 10 anos sem ser atualizada e a coordenação do PQTA ao longo desses anos tem feito avaliações com as partes interessadas e se identificou essa necessidade, sabe, de requerer isso. Isso pretende, daqui para frente, requerer atualização a cada 5 anos, que é o normal para as normas, né? Sim. E é necessário porque o mundo do mercado ele é dinâmico, né? Então a norma também precisa fazer esse acompanhamento. Nós até lançamos aquele e-book, né, que a própria Noreg distribuiu para os associados, falando de alguns pontos que são mais críticos, né? E principalmente para aqueles cartórios que já têm a certificação na versão anterior, olharem com mais profundidade para esses itens que precisam ser acelerados para a certificação na nova versão. Então, e eu acredito que fazer auditoria interna, formar auditores internos, demanda um pouquinho mais de tempo, né? E essa norma, ela tem uma validade, a norma anterior são 3 anos ainda, né? Que fica em Sim. vigor até a versão anterior não tem mais validade, né? Então tem um processo de migração que os cartórios precisam estar olhando para esse prazo. Então, no PQTA a gente está olhando isso também, então a gente continua com os mesmos requisitos, porque na verdade a checklist do PQTA ela já contemplava todos esses aspectos, né, todos esses objetivos, requisitos que foram inseridos diretamente na 15.906. Então, a gente permanece sem alterações, porque existe esse período, que é o período de transição, o período de adaptação dos cartórios, e, enfim, a gente realmente começará a exigir certificação na nova norma, provavelmente a partir do ano que vem, né? Que se inicia um processo de exigência até
Até lá, todos podem se adequar, mantendo aquilo que as certificações que já tinham e migrando para 15906, né? E isso, se o cartório, se o titular perceber que ele pode fazer, criar um cronograma dessa migração, não existe também uma urgência, né, de estar tudo pronto agora. Então, ele pode fazer tranquilamente o processo de migração ao longo desse período que ainda é válido, mas já olhando para aqueles aspectos que precisam alterar. Sim. Mas é E isso, Denise. Vocês, como consultores, como uma empresa que atua nessa área, vocês entendem? Agora eu vou mudar aqui, eu que vou te perguntar, né? Quais são as vantagens que vocês, na qualidade de consultores, identificam na alteração da norma? eu A fiquei norma, bastante. sim, a gente teve alterações, mas o que a gente quer é que haja uma implantação, o que a gente costuma falar que não é uma lei, mas é uma normalização, a gente quer que essa norma cole no nosso meio, sabe? Realmente seja amplamente motivo de adesão, né? A minha análise é que ela proporciona que o titular tenha que fazer um movimento para checar as informações e ver as oportunidades de melhoria. Porque na norma anterior, na versão anterior, ele demonstrando só uma ação, ele já atenderia o requisito, e não a melhoria daquela ação. Então, eu achava muito faz de conta, né? Ele fazia uma comprovação de uma ação que ele fez uma única vez e poderia ser num tempo muito passado, e agora não. Ele precisa estar constantemente analisando aqueles dados, aquelas informações, e isso vai gerar uma gestão melhor para ele, né? Então, aqui, e daí a gente sabe, né, porque nós participamos de muitas auditorias, a senhora sabe que nós fizemos um levantamento, temos 129 auditorias de certificação e recertificação nos clientes da Chai durante esses 10 anos. 129. Número muito bom, né? Muito interessante. E a gente percebe assim que alguns cartórios que não são nossos clientes, e daí não estou fazendo uma análise, um julgamento, mas só uma análise, que a gente sabe que não tem um aprofundamento naquela análise, ele tem uma comprovação única e o resultado dele não é o mesmo da gestão. Então, a norma anterior não proporcionava ele fazer esse movimento, né? O nosso método, ele estimula para isso. Mas eu acredito que daí a maioria dos cartórios que participar da nova versão da norma vai ter esse ganho, vai melhorar a qualidade de serviço do estado dele. Inclusive, nós fizemos 3 aulas gravadas a respeito da versão anterior, também gratuitas, também disponibilizamos nas mídias. Eu acho que a última aula sai até amanhã, para que esses cartórios utilizem essas diferenciações e essas dicas que a gente está dizendo, mesmo cliente ou não cliente da Chai, né? E aqueles que ainda pensam em migrar para essa norma, que ainda não tem, para ajudar a motivá-los a fazer o processo de implementação, que ajuda realmente na gestão, né? Reduz prazo, melhora a qualidade do serviço prestado, as pessoas ficam mais satisfeitas, os usuários ficam mais felizes, gera economia na cidade, então é um movimento numa escala interessante para todas as partes interessadas. E até a gente vai lançar um treinamento na próxima semana também da 15906 para ajudar aqueles cartórios pequenos, né? Daquele nosso objetivo de estar auxiliando os cartórios, não só pela consultoria, mas para motivar eles a melhorar de uma forma diferente, que a gente possa alcançar, né, esses cartórios menores. E eu acredito que vai aguardando. A gente fica aguardando isso tudo para a gente poder distribuir também, né? Porque você, sua empresa, gentilmente cedem esse material, como ele é sempre de muita qualidade, a gente distribui, né, por meio das nossas mídias e das nossas malas diretas com notários e registradores do Brasil todo.
para que eles tenham acesso, né? Para que eles possam fazer uso, estudar, enfim, Isso. utilizar esse material todo no auxílio, né, da implementação de seus processos, né? É por isso que eu digo assim que a cultura é mais importante que qualquer coisa, né? Porque se o titular realmente ele olhar para isso, tem muito material gratuito que ele pode utilizar e implementar lá no seu cartório. Então, não é o tamanho do cartório, nem o recurso financeiro que vai fazer a diferença, e sim a vontade, né, do titular e em perceber, né? Porque a gente sabe que tudo isso aqui é muito bom, gera resultado até financeiro para o próprio titular, né? Mas ele precisa perceber isso até ele iniciar. E esses materiais que a gente está distribuindo é para isso, assim, para gerar esse despertar de interesse. Porque todas as partes interessadas, elas têm o benefício, né? O titular, ele tem muito mais controle das informações, ele consegue gerir muito mais, e daí trazendo vários comentários que alguns trazem na turma do prazo zero, né? Que a gente tem muito cartório pequeno de cidades assim que a gente nem sabia que existiam. E eles trazendo a informação assim, Denise, mas a gente estudou para fazer o concurso e só teve um material de direito ali, né? Não teve nada sobre gestão. Não disseram que a gente tinha que administrar os conflitos entre as pessoas, teria que resolver os problemas dos clientes, fazer compras, fazer orçamentos, lançar no financeiro. Não sabia que tinha que fazer isso, né? Tão profundamente, saber sabe, né? Mas o lidar com isso no dia a dia envolve uma gama de tempo muito grande. Né? O doutor Fernando lá de Belo Horizonte que diz que 70% do tempo dele é gestão e 30% só é a operação técnica. Mas eu acredito que seja mais ou menos em torno disso também, sabe? Aqui para mim, para as pessoas que estão mais próximas, né? E é interessante esse aspecto que você aborda, porque assim, a nossa atividade ela é uma atividade delegada, digamos assim, de forma personalíssima, quer dizer, uma pessoa física, uma pessoa natural, presta o concurso, é aprovado, recebe a delegação. Porém, mesmo que ela esteja no lugar em que tão somente ela seja a pessoa que vai trabalhar, a atividade, assim, ela exige que você... É como se você tivesse uma atividade empresarial. Então, você tem todos os processos, né? Mesmo que você seja a única pessoa daquele cartório. Você tem toda essa parte administrativa, a parte contábil, a parte fiscal, a parte tributária, a parte de gerenciamento dos processos, porque quando se fala foco nas pessoas, a gente está falando nas pessoas que trabalham, nas pessoas que de qualquer maneira participam desse processo, né? E sem dúvida nenhuma que até uma escolha de um fornecedor não adequado, não avaliado, pode te levar a ter grandes problemas, né? De funcionamento, inclusive. Exatamente isso. E daí, imagina só aqueles cartórios que são de cidades, são cartórios únicos, de todas as atribuições. A quantidade de informação que eles têm que prestar para a corregedoria de cada uma dessas atribuições é um tempo do dia muito grande. Né? E eles dizem assim: nossa, Denise, não tenho tempo mais para fazer outra coisa, eu só fico fazendo comunicação, porque os processos precisam estar controlados, as pessoas treinadas, capacitadas, felizes, trabalhando, os usuários satisfeitos para ele poder ter tempo de sistematizar o processo dele. Né? Então, essas normas, essas ferramentas de gestão, elas contribuem para gerar mais tempo de vida para as pessoas. E um tempo de vida com qualidade diferenciada. Teve uma titular que me falou assim, doutora, ai, Denise, eu saí 5 horas da tarde, fechei a porta do cartório e tinha sol lá fora ainda. É tudo que geralmente o titular ele é o primeiro a chegar, o último a sair, e também com equipes que ficam, com pessoas que ficam até então chega um tempo que você é uma necessidade básica, né, de ter mais tempo para si, ter qualidade de vida, né, poder sair, fazer uma caminhada, sei lá, pegar
uma bike, né? Isso tem dúvida que implantar a 15906 na versão já 2021 vai trazer, vai permitir isso, né? E as pessoas que eu vejo assim na coordenação do PQTA, eu vejo que as pessoas que às vezes não participam, elas justificam assim, não, mas é porque é muito papel, tem muito. Mas isso faz parte, inclusive, da necessidade de você registrar, de você poder controlar, né? Porque aquilo que não é registrado, e o registro não quer dizer que tenha que ser em papel, pode ter outras formas de registro, se não é controlado, não pode. Software, né? Tem tudo lá. Isso. Se não é controlado, não pode ser avaliado, né? Sem controle, sem avaliação, você não tem condições de saber exatamente o que você precisa alterar, aperfeiçoar, melhorar, etc. Né? Ou se está bom do jeito que está. Né? Exato, mas isso é um engano, sabe? E é um auto-engano, porque a perda de tempo de buscar informação na hora que precisa e a gente não encontrar essa informação, o desgaste que isso dá é tremendo. Então, é um tempo que está sendo gasto erradamente, achando que o implantar aqui os 906 vai ser o gasto do tempo. Não, é a economia do tempo futuro, né? Porque implementando e a gestão acontecendo de acordo com o dia a dia do cartório, tudo estando sistematizado dentro dos processos, não se percebe mais isso, porque já faz parte do dia a dia de trabalho e gera resultado positivo ainda. Então, é um ganho. Ó, tem gente te elogiando aí, ó, Cida maravilhosa. Júlio, um grande abraço para você, lá da região norte do país. Muito. Beijinho, Ju. Beijinho a todos aí, que eu estou vendo vários amigos aqui conosco, né? Coisa boa, né? Eu vi também a doutora Maria lá do Pará. Muito bom. Maria da Graça, né? Isso. Ela sempre está acompanhando aqui, muito dedicada lá. Figuras premiadas todos os anos do PQTA, né? A gente espera contar com um aumento, inclusive, de notários e registradores participando do PQTA este ano, porque a gente tem muitas novidades, sabe? Me conta, doutora, me conta em primeira mão quando que vão lançar, já tem data para lançamento? Tem, a gente lança daqui a poucos dias, então até lá vocês vão segurando, mas a gente vai ter um alargamento, digamos assim, das possibilidades de participação e um PQTA inovador em relação ao povo anterior, não obstante manter o grupo de exigências, né, dos requisitos, etc. Mas eu digo assim, a forma como ele vai acontecer, né? A gente espera que possa agregar muito mais notários e registradores do país, porque a gente tem um universo de aproximadamente 15 mil cartórios, né? Não é exato esse número, é quase isso, e um percentual pequeno desse número que efetivamente participa do prêmio, né? Concorre ao prêmio. E o objetivo do prêmio sempre foi que as pessoas aderissem a uma gestão profissional do cartório, né? Que é pessoa física, mas tem natureza, né? De serviço tem uma natureza empresária, a gente precisa investir como empreendedor, né? Administrar como empreendedor, até porque aquilo que não tem rentabilidade, que não tenha, se os fluxos não estão ajustados, não é interessante para nenhuma das partes, né? Então a gente pretende que se amplie esse número, porque efetivamente qualquer pessoa que tem gestão de qualidade pode participar do PQTA e poderá ser contemplado numa das categorias que. Nossa, eu estou muito curiosa, porque eu estou com 88 alunos do Prazo Zero. E nós estamos fazendo um trabalho fantástico. E eu estou motivando eles para entrarem agora para o PQTA desse ano. Então, isso só quem da Chai de consultoria, né? São só os titulares que são alunos do Prazo Zero.
E o pessoal já está tendo muito resultado. E vão animar. E se tem regra nova, se tem novidade, né? Quem sabe a gente pode entrar com uma turma boa, hein? Nossa, a gente espera isso, que cada consultor aí traga todos os seus consultados, todos os seus orientandos, digamos assim, para o programa também, né? E quem participa do PQTA, assim, o prêmio é só um reconhecimento daquele esforço, daquele trabalho. Quer dizer, o prêmio não é o prêmio em si, né? Tudo aquilo que acontece dentro da organização e fora dela também, nesse contexto da qualidade. Mas, sem dúvida, que a participação no prêmio, o número de premiados, ele permite que o segmento, a classe notarial e registral, possa se mostrar para a sociedade organizada, possa se mostrar para os poderes do Estado, possa se mostrar para os órgãos que nos fiscalizam, nos correcionam, né? É, os avanços que a gente tem tido. Na verdade, parece-me que todo e qualquer segmento público tem um movimento muito grande em torno da eficiência, porque a eficiência é um dos princípios da administração pública, né? Então, prêmios dessa natureza, eles são comuns e vêm acontecendo há anos, assim como o PQTA, que já vai para a 16ª edição, e eles visam otimizar, disseminar e colher os resultados de toda essa participação, né? Então, as pessoas que participam do PQTA, todo o material, todas as boas práticas, tudo aquilo de bom que eles oferecem é condensado para permitir que outros, inclusive outros que adentram na atividade, que ainda não têm toda essa expertise nesses aspectos que você comentava antes, a gente se preparou juridicamente falando, né? Agora, tem tantos outros aspectos, esse material acaba contribuindo sobremaneira para que as pessoas se organizem e possam ter serviços prestados de maneira eficaz, né? Mas também de uma forma eficiente, né? Com eficiência. Exato. E digo um pouco mais, sabe? Eu acho que esse ano da pandemia, um ganho dela, foi que os titulares eles fizeram um movimento de ir para a sociedade, de olhar para fora do cartório também. E isso nós estamos também trabalhando bastante com esses titulares do prazo zero, que eles precisam fazer uma melhoria no desenvolvimento da cidade. Então, entrar em contato com as prefeituras, com as entidades de classe do seu município, o que eles podem contribuir, desenvolver, porque isso volta para o cartório também, né? Se a cidade está mais próspera, a utilização do cartório ela é obrigatória, né? Ou nasce mais pessoas, ou tem mais empresas, ou gera mais negócios, isso gera mais protesto. Para todas as atribuições se tem um ganho, né? E o titular fazer esse movimento de ir para fora, melhorar a economia da sua cidade, foi algo que a pandemia trouxe como benéfico. E eu estou achando lindo esse movimento, porque isso sim é o propósito da existência do cartório, né? Ele não está ali passivo, ele tem que estar ali ativo. Todas as suas finalidades, as finalidades dos serviços notariais registrais, elas estão diretamente vinculadas a esse envolvimento com o público-alvo, com a sociedade, né? E é impressionante mesmo como que quando o cartório ele se dispõe a realizar, seja nesse âmbito que a gente teve movimentos assim fantásticos, né, mas que demonstram responsabilidade social, responsabilidade ambiental, em todos sempre há um envolvimento, né? Nós fizemos uma campanha recente também e que outras entidades aderiram, sabe? Comerciantes, enfim, todos aderindo para aquilo, porque aquilo era interessante para a comunidade, tinha uma reversão positiva, né? Isso acaba movimentando a cidade toda, e a maioria dos cartórios estão no interior.
E também os que estão em capitais têm possibilidade de desenvolver ações que demonstrem a função social do cartório. E se uma das finalidades principais é prevenir litígios, não há como deixar de se envolver com o público para o qual a gente trabalha, né? Está acontecendo um trabalho lindíssimo lá em Joinville, Santa Catarina, com os 3 registros de imóveis. Os 3 são PQTA, Diamante, Rubi, tem aqui os 906 também. E eles estão fazendo um trabalho com a prefeitura sobre o REURB. Mas é um movimento muito forte para que isso ocorra com maior velocidade. Imagina isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, o resultado, o impacto dessa ação que está sendo feita agora. Então, e daí não é só numa cidade grande também, nas cidades pequenininhas, o impacto também é grande, porque às vezes não existe nada e o titular faz esse movimento, começa a desenvolver a cidade, olha a responsabilidade disso, olha o legado que isso vai ser deixado para a cidade. Então, Não, isso é transformador. surte efeitos diretos, a longo prazo, falando a médio, a longo prazo, mas a gente já tem efeitos imediatos também, né? A gente também trabalha com regularização fundiária, e o nome já diz de interesse social, a gente tem outras, mas a que a gente mais registra realmente é a de interesse social, né? E é tudo gratuito, né? Os registros, tudo é feito gratuitamente. Eu costumo dizer assim que a gente deve fazer sorrindo, porque a gente está permitindo que imóveis ingressem, imóveis que sequer eram, circulavam, geravam riquezas, passem então em regularidade, circular, gerar riquezas. Isso é bom para todo mundo, é bom para o município, é bom para a parte, é bom para o cartório, né? É bom para os funcionários, porque garante que há movimento, que há serviço, que há emprego, né? Então, a gente só tem a ganhar. E isso é negócio ambiental, Denise. Então, aquela ideia de que responsabilidade socioambiental é fazer campanhas de alimentos, de roupas, etc. Isso é importante também, tá? Mas nós temos dentro da nossa própria atividade possibilidades de exercer o nosso papel, acentuando, assegurando que algumas pessoas realmente recebam aquele serviço, e isso é responsabilidade socioambiental, né? Teve uma titular de uma cidade pequenininha que o cartório foi criado, acho que 3, 4 anos. No último concurso ele entrou e não existia cartório naquela cidade, né? E ela foi começar a fazer um trabalho de desenvolvimento, ajudando a prefeitura. A renda dela já está muito interessante, né, no cartório, mas isso não foi o que ela trouxe de mais impactante. O quanto de empresa ela conseguiu levar para a cidade. Isso é muito valoroso, né? É realmente o propósito do titular ajudar no desenvolvimento social, econômico das cidades. Isso gera benefício, renda e faz com que ele atenda aquilo que a lei prevê, né? Que é atender a necessidade da sociedade. E se todos os titulares tivessem esse movimento, né, com esse olhar, com esse propósito, nós teríamos cidades maravilhosas no país. Óbvio que dificuldades existem, existem, mas o como tratar as dificuldades é que é a diferença. Você pode, na qualidade de notário registrador, porque os notários registradores talvez seja instituição, não é instituição, mas vamos falar assim, segmento de classe que tenha maior capilaridade no país, né? Porque a gente está em todos os lugares, né? Legislação há previsão de que em distritos mais distantes, mais longínquos, também sejam servidos por notários e registradores, né? E isso faz a diferença. No interior, eu sempre atuei no interior do estado de Mato Grosso, e viajando por aí nesses estados todos para trabalhar com PQTA, o que a gente percebe? Quanto mais interior a gente está, mais a gente tem essa importância direta
para o desenvolvimento da comunidade. É bem isso, chegar um cartório naquela localidade, ela está tão desprovida de tantas coisas, quando chega o cartório, há uma transformação naquela realidade, né? As pessoas já podem pensar que, puxa, aqui tem cidadania, né? Aqui tem segurança, aqui é um lugar que eu posso investir e ter tranquilidade, né? Então, Verdade. esse papel, quem tem que fazer somos nós, né? Nós que temos que mostrar o que é que a gente faz, por que que a gente está no segmento. Então, não adianta receber a delegação e ficar esperando que as coisas aconteçam de braços cruzados, né? Tem. Exato. E eu acho que a pandemia trouxe muito esse movimento, sabe? Porque teve aquele momento do pânico que as pessoas fecharam as portas, não tinham mercado e foram buscar esse mercado. E daí perceberam, opa, eu posso fazer algo diferente para essa sociedade. E isso está virando uma cultura, porque você permaneceu com isso pós-pandemia. Tanto é que nessa segunda onda que veio, que parou tudo de novo, eles já estavam reagindo de uma forma diferente, porque já tinham uma experiência de um ano, perceberam que era possível fazer dessa forma diferenciada e atenderam a necessidade das cidades, não represando a economia. E do ano passado a gente já teve o prêmio destaque, né, nas ações, de, nas boas práticas, digamos assim, relacionadas à continuidade do negócio. A ação ganhadora, assim como as outras participantes, elas tinham que ter um plano robusto, né, que demonstrasse efetivamente um plano de continuidade do negócio para eventos disruptivos, como é o caso da pandemia, e o resultado disso já está sendo replicado pelos colegas. Eu lembro que quem ganhou a escolha foi por eleição direta, né? Isso ficou disponível para votação no site do PQTA por um período, e foi do Maranhão, né? A ação. O doutor Maxwell, lá de Balsas, né, o brasileiro. Isso, exatamente. Então, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a gente teve a nova onda que levou a corredoria a determinar que nós ficássemos aí por um período, né, que foi meio que fechamento geral, sem um atendimento direto no cartório, sabe? Estabelecendo outras formas, e além das centrais, que a gente atua por dentro delas, a gente viu vários cartórios implementando o mesmo que o Maxwell fez lá, né? Então a gente vê que as ações elas vão se multiplicando e esse é um dos objetivos também, sabe? Que as pessoas tenham acesso a essas boas práticas dos colegas sistematizadas no manual de boas práticas e possam replicar isso nos seus próprios cartórios, né? Tivemos várias ações, acho que nós tivemos em torno de 80 ações extremamente positivas, mas é óbvio que o regulamento ele previa a premiação de uma delas, né? Mas a gente teve muita coisa positiva. Muito legal mesmo isso. E o cenário ainda é gigante, né? É imenso. Nós, acho que 1% só dos cartórios participam do PTTA, é muito pouco, né? E óbvio que muitos têm práticas ótimas e não só apenas não participam do prêmio. Mas o quanto mais a gente fortalecer isso, mais as pessoas participarem do PQTA do ISO 906, gera uma melhoria na sua gestão e além da melhorar a imagem do segmento, né? Que a gente precisa fortemente atuar nisso, que a imagem do segmento não pode ser vista como só pessoas que estão carimbando documentos, cobrando caro, não prestando serviço de excelência para a sociedade. Então, Denise, agora a gente vai falar sobre um outro aspecto dessa questão da participação. Você veja que geralmente a gente elege os dirigentes da entidade de classe e a gente pensa que daí a responsabilidade é exclusivamente desses diretores, etc., de levarem, né, sempre o segmento, a classe, o nome daquele segmento a patamares mais elevados, em conquistas, seja de que ordem for, né? Pois bem,
também na instituição de classe, na Noreg, seja na Noreg BR ou qualquer outra diretoria de instituto membro, não é possível você evidenciar avanços na classe se você não tiver participação nesse tipo de... Cadê os indicadores? Ah, implementou, mas cadê os indicadores? Entende? Não somos só nós, isso que a gente está tratando aqui, qualidade, não é uma coisa que está surgindo agora, isso aqui existe no mundo todo. Os padrões de gestão de qualidade, os padrões de gestão de pessoas, segurança, responsabilidade, eles são padrões internacionais e que deve ser utilizados, e a gente precisa demonstrar, olha, nós temos indicadores, nós temos estatísticas, nós temos esse número aqui que participa. Então, tudo isso que a gente produz na diretoria da qualidade, da produtividade da Noreg, com a comissão organizadora do PQTA, com a participação de tantos cartórios, isso é material, tá? Isso que dá suporte a tantas diretrizes, né? Você vê essa revista Cartórios com você, ela não é uma revista, é uma edição da Noreg, né, parceria da Noreg Brasil e da Noreg São Paulo, se não me engano, ela não é uma revista que circula só no nosso meio, entende? Ela circula no meio político, ela circula no meio legislativo, no meio financeiro, são abordados ali questões, assuntos de extrema relevância, inclusive para os negócios que nós conduzimos, né, os registros, desde registro de nascimento até registro de imóveis, nós tivemos aí revistas maravilhosas falando a respeito do agro, né? Que é aqui nesse período. E assim, em todas essas revistas, em todas as edições dessas revistas, a nossa assessoria de comunicação, os editores, eles inserem os cartórios com qualidade, entende? Eles inserem os cartórios que participam do PQTA, as pessoas, os consultores, os auditores, enfim, todos os organismos que conversam sobre isso, que auxiliam nisso tudo. Isso é importante. Então, não adianta você estar certificado, você estar com um programa de qualidade, se você não é visível no segmento, não é para a gente mesmo, entende? Então, acho que essa mensagem que eu queria deixar aqui, sabe, Denise? De que não basta eu fazer minha parte, é importante também que eu contribua com o todo, com o nosso segmento, porque ele também precisa produzir tudo isso para demonstrar para a sociedade, para os poderes públicos, tá? Para as corregedorias, né? Quem somos, o que fazemos, de que maneira que trabalhamos, o que a gente produz, o que a gente fornece, o que isso tudo representa no contexto brasileiro, né? E o quanto já melhorou o processo de entrega de vocês durante esses últimos 10 anos, de processo de transformação, de melhoria da prestação de serviço, da melhoria da imagem do segmento. Então, isso é, sim, um valor agregado que precisa ser mostrado para a sociedade. Ela precisa entender o funcionamento dos cartórios de uma forma diferenciada. O cartório já gera confiança, né? Nas pesquisas, ele é a entidade, o órgão mais confiável pela sociedade. Mas, além da confiança, ele tem que entregar de uma forma diferenciada, com qualidade e atendendo o que o mercado está precisando nesse momento. Né? Nessas questões online, desses atendimentos diferenciados, dessa prestação de serviço com qualidade, com prazos bem menores. Inclusive, agora com as plataformas eletrônicas, isso vai ser mais do que necessário, né? Para fazer a entrega via plataformas eletrônicas. Então, e a sociedade precisa estar sabendo disso. Então, quanto mais qualidade o cartório tiver, e além disso, comunicar essa qualidade, vai fazer um diferencial maior no nível de confiança. E daí não só da sociedade em si, dos órgãos que regulam, que é o mais importante nesse momento, né? Porque se a sociedade confia, os órgãos também precisam confiar na mesma proporção.
E aquele cartório que é certificado, que tem um programa de qualidade, tem uma gestão, né? Falo gestão profissional do cartório, ele contribui efetivamente com os índices, com as pesquisas, quando ele está inserido, porque veja bem, hoje você quer saber quantos cartórios brasileiros são certificados, tá? Você vai entrar numa lista, você vai estar figurando lá, se for certificado, você vai estar figurando, mas não no segmento cartório, você vai entrar numa lista de milhares, de milhões de pessoas, e isso, você isoladinho lá, não te dá visibilidade nenhuma. Tá? Agora, quantos cartórios participam do PQTA, são premiados e que tem isso tudo? A gente sabe quais os cartórios que participam, o que cada um tem, independente, todos eles apresentam. Para ele ser premiado, ele já tem que apresentar atendimento e requisitos voltados a esses vários eixos. Né? A partir daí, Denise, ele está inserido numa estatística voltada especificamente para o nosso segmento. É isso que nos permite representar, sabe? Dizer, olha, aqui está o segmento, nesse contexto nós temos isso. Mas a gente precisa do maior número, sem dúvida nenhuma. E não tem desculpa para não adentrar no programa, sabe? Não tem desculpa para você não gerenciar, gerir, liderar a sua equipe, seus processos, que não seja de uma forma profissional. Senão vai acontecer o quê, Denise? Você vai entrar de cabeça, vai fazer errado. Exato. E daí gasta o dinheiro e não, já começa certo. Exato. É uma inteligência econômica, né? Essa decisão de participar dos prêmios. É uma inteligência econômica, porque isso volta, esse recurso retorna em benefício. E daí estou falando só financeiramente, né? Que é o ponto que eles mais trazem. Mas isso aí retorna em meses, porque melhora o teu processo, evita o retrabalho, e o retrabalho é custo, né? E que não é percebido. Ai, mas que alegria conversar contigo, viu? Ai, dá vontade de ficar o dia todo. A gente já está chegando finalmente, né, Denise? Uma live ainda cai com 1 hora. Não, a gente cai. Não, agora não. Agora não cai mais, mas é mais a questão do nosso tempo mesmo, né? A gente está disponível, trazendo conteúdo para as pessoas, né? Demonstrando assim a possibilidade da sociedade melhorar através da prestação de serviços dos cartórios e mobilizar esses titulares a olharem para esse novo jeito de trabalhar, para essa nova cultura, para esse novo propósito da existência dos cartórios, porque não adianta só ter um debate jurídico, né? Que a gente percebe assim que é onde eles gostam de estar atuando, né? Que apenas isso não faz a diferença no propósito da existência. Precisa realmente entregar um serviço de qualidade para a sociedade e através de uma certificação como a 15906, nessa nova versão que está muito interessante, é um bom caminho para iniciar e participar do PQTA para ter o diamante, né? Para aqueles que gostam de brilhar mais no processo de certificação. Teve a implementação a partir do ano passado do Rubi, né? E o Rubi, cada ano ele assume uma forma diferente, né? No ano passado nós tivemos o Rubi Master e o Rubi Evolução, né? Como será o Rubi desse ano? Fiquem atentos. Eu fiquei bem feliz porque muitos clientes da Chai eram Rubis. Então eu digo, nossa, é porque a gente está muito tempo no processo, entendeu? Por isso que se tem esse resultado, porque a gente acredita muito nas premiações. Mas não só como prêmio em si, porque gerou resultado efetivo, por isso que eles continuam participando, né? É difícil quem sai, né, Denise? Depois que a pessoa adentra, ela verifica que ela constata, né, na realidade, os ganhos e aí acaba permanecendo, né, aderindo ao sistema. Podia ter um prêmio também para as empresas, né, que participam há mais tempo do programa. Sim.
Foi? Ah, o prêmio para as empresas, excelente ideia. Mas esse ano a gente tem novidades também, tá? Nós Uhum. teremos o credenciamento, né, Ah, isso é ótimo. nós teremos o credenciamento, né, dos parceiros, a gente abre o edital daqui a alguns dias, tá? E esperamos que você esteja lá, credenciada também, participando do procedimento, que já é um encaminhamento para isso também, sabe, Denise? De a gente ter fornecendo orientação, fornecendo consultoria para os cartórios, pessoas que trabalham com gestão, profissionais dessa área, né? Mas que sejam compromissados e que tenham conhecimento sobre a nossa atividade. Porque uma coisa é você implementar um sistema de gestão para um pessoal, por exemplo, que trabalha numa fábrica, o pessoal que está numa linha de produção, que tem Serviço, características totalmente comércio, né? diferenciadas. E a nossa atividade realmente ela é sui generis, né? Porque ela é um misto de delegação com atividade de natureza empresarial, e é um misto de serviço público com prestação desse serviço como iniciativa privada. Então, você tem que, ao mesmo tempo, atender o código de defesa do usuário público e também pensar no código de defesa do consumidor. Quer dizer, que o consumidor, não importa se é, não importa qual o produto, se é um produto, se é um serviço, ele está cada dia mais exigente. Nós estamos cada dia mais exigentes com os nossos fornecedores, então é natural que a gente também tenha que ser cada dia mais cada dia melhor na prestação do nosso serviço. Exato. Nós também estamos iniciando um projeto sobre LGPD para levar. Daqui a alguns dias eu já vou anunciar, mas nós vamos fazer uma série de lives sobre esse assunto, que é para levar o conhecimento prático para aqueles cartórios pequenos. Que eu estou percebendo que eles não estão tendo informação de como transformar aquela informação da lei na prática do dia a dia. Então, a gente É quer trazer também essas informações para disseminar e ajudar os cartórios nessas informações da LGBT. isso. A gente, assim, a essência da nossa atividade é a publicidade. Sim. Né? Os registros públicos, eles têm como uma das finalidades justamente a publicidade, né? E o conhecimento pelas partes, pela sociedade e tal, do teor daquilo. Então, a gente tem uma dificuldade maior para fazer esse enquadramento, e a gente aguarda também os trabalhos que estão acontecendo. A Corregedoria Nacional de Justiça designou um grupo, né, de trabalho para que versa sobre isso, justamente sobre a LGPD, né? Então, a gente tem manuais, as entidades de classe, os institutos têm manuais, a gente tem trabalhado bastante com lives, a Escola Nacional dos Notários e Registradores tem cursos, inclusive, que estão disponibilizados na modalidade AD, né, o tempo todo, é, e a gente aguarda esse foco do Conselho Nacional de Justiça também, porque ah, há coisas, por exemplo, que a gente não tem como deixar de publicizar, de divulgar, né? Mas que limite é esse? Então, esses limites é que a gente precisa de uma Clareza, regulamentação, né? de uma Definição. clareza. Então tá, doutora, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar aqui conosco, conversando, trocando ideias. E parabéns assim pelo seu trabalho à frente do PQTA, da Diretoria de Qualidade da Noreg, porque vocês fizeram esse movimento para a revisão da norma junto à BNT e isso vai gerar um benefício muito grande para os titulares. E para as empresas de consultoria também, porque a gente quer que os cartórios tenham uma gestão mais aprofundada, mais valorada, olhando para o processo de melhoria contínuo. Né? Não só implementar algo e aquilo estagnar, mas gerar esse movimento em benefício da prestação de serviço com mais excelência e com mais qualidade para a sociedade. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Agradeço, né, as suas considerações, mas eu não posso receber isso sem compartilhar isso com toda a equipe, né? A gente tem um grupo, né, que vai
do pessoal do administrativo, da Cíntia, da Cristina, pessoal da comunicação, né? Quer dizer, um grupo todo envolvido. A Alessandra da PSEC tem nos sendo sempre muito parceira, tá? Agradeço, a gente. Esse feedback é importante, a gente recebe muita avaliação, a gente recebe muita crítica, e a gente não recebe as críticas como sendo negativas, porque elas sempre nos levam a uma reflexão e a possibilidade de rever, né, o próprio trabalho. Então, a gente recebe isso tudo com muita satisfação. Vou compartilhar com eles, tá? Muito obrigada. Tá bom, bom dia. Uma maravilhosa semana. Trabalho, que também está fazendo a diferença, contribuindo muito, muito para que a gente tenha melhores prazos, melhores informações, melhor gestão, etc. Né? E fazendo isso de uma forma bacana. E às vezes as pessoas me dizem assim, Denise, por que tu faz isso para os cartórios? Tu nem tem formação em direito, não tem uma ligação pessoal com o cartório, né? Por que tu faz esse movimento todo? Eu acho que através dos cartórios a gente consegue melhorar muito a economia nas cidades. E daí eu não estou trabalhando com uma única empresa, eu trabalho com aquele cartório, vamos dizer assim, mas que vai gerar um benefício para muito mais pessoas. Então, eu acho que esse é o propósito, sabe, de estar dentro do segmento de cartórios para esse processo de transformação e de melhoria, e de uma forma ampliada. O nosso mapa já ligou mais luzinhas ali, nós já estamos, acho que em 22 ou 23 estados brasileiros. Então, olha a quantidade de cartórios, né? Qual a quantidade de cartórios que vocês atendem? Nós temos ativos, uma média de 60 cartórios ativos. Mas tem muitos que são eventuais, né? Ao longo desse tempo que você atua na atividade, vocês já atenderam quantos cartórios? Assim, tem uma ideia de... Eu tenho um indicador disso, mas eu não tenho dado aqui agora, mas imagino mais de 200. Isso é importantíssimo, porque, olha, a quantidade, porque o trabalho de uma consultoria é sempre para levar aquele grupo, enfim, aquele cartório a ter uma autonomia na gestão dos seus processos. Então, é óbvio que não vai ficar ativa em todos os setores que atender o tempo todo, né? Não, então, o método da China diz isso, que a gente ensina as pessoas a fazerem. A gente não quer que eles fiquem refém da consultoria da Chai. Não, nunca foi assim. A gente sempre ensina para eles me indicarem para outros, e assim a gente segue. Eu gosto de lembrar disso, sabe, Denise, porque às vezes algumas pessoas elas ficam assim, não, mas se eu contratar uma consultoria, eu vou ter esse gasto o tempo inteiro, vou ficar dependente disso. Não, é justamente o contrário, né? Aquilo ali é para você se tornar autônomo, você e a sua equipe se tornarem autônomos, poderem gerir tudo de uma forma profissional, de uma forma científica, que essa é uma forma científica de se administrar, né? A administração também é método científico, né? É método, verdade. E assim o cartório fica bom, e daí as pessoas querem saber o que tu fez aí, que tu implementou isso, daí tu vai me indicar e eu vou estar em outros cartórios. E assim a gente vai melhorando, né, a prestação de serviço. E tem aqueles que ainda dizem assim, não, Denise, vem cá mais um pouquinho, me traz as novidades, quero implementar de novo, e daí conseguem seguir sozinhos, né? Isso é o legal. Mas eu acho que esse movimento que eu faço, assim, dentro do segmento dos cartórios, é por isso, sabe? Pelo impacto que isso gera para a sociedade. Eu consigo atingir muito mais pessoas através de vocês, para essa melhoria da gestão. Sem falar o que levam para casa, né? Começam a mudar hábitos, trabalhar de uma forma diferenciada a sua vida pessoal. E até da vida, né? Porque às vezes eu tenho feedback de colaborador, não, mas mudou até lá em casa, que não mudou só para ele, para a família dele, né? Isso é muito bom. Tá ótimo, minha querida. Olha, foi um prazer enorme participar aqui contigo. Em breve eu chamo para você vir para minha mesa, tá? Combinado. Um abraço.